Olá, saudações, Namastê ou Tai Chi Delek, como se falam lá no Tibete. Aqui nós vamos falar de literatura tibetana e literatura que fala do Tibete. Literatura que tem enredos que falam do Tibete, o teto do mundo, né? Onde fica o Tibete? Onde fica o Tibete? Então eu trouxe aqui um globo terrestre de relevo, né? E aí você vê essa parte mais alta aqui, são os Himalaias, né? As cordilheiras aqui. E a Índia e aqui em cima a China, né? Então, ou seja, o que é o Tibete? Fica o norte da Índia e fica aqui do lado da China, né? E atualmente é uma província da China chamada Xizang. Xizang é o nome que os chineses, né? A República Popular da China, né? Chama a província do Tibete desde os anos 50, né? Mas os livros que nós vamos falar, que é Papoulas Vermelhas e O Reino, são duas obras distintas, né? Uma escrita por um tibetano, né? Que é essa aqui, Alai, né? Que vive na China. E ele vai contar então a história de um jovem, né? Em primeira pessoa, contando aqui como é que é a vida lá no Tibete, né? Uma família de um chefe, a gente vai ver com mais calma, né? Hoje é só situar mesmo a obra. E ele vai falar então da família desse chefe, as relações com os mosteiros, lembrar que o Tibete até os anos 50 era uma teocracia, né, sendo um governo dos monges budistas. Lá tem o budismo tibetano, né, o lamaísmo, que é um tipo de budismo. Né? A gente acha que o Dalai Lama, né, o oceano da sabedoria, seria tipo o papa do budismo, não, é um tipo de budismo, tem várias escolas do budismo, vamos abordar isso aqui um pouquinho, a passando. Interessante saber que o nome Tibete, né, o topo do mundo, não é o nome que eles se dão, né? Lá eles são chamados de Bod, né? Bod. E Tibete ou Tibat são possíveis nomes turcos e árabes, né, para o Tibete, né? Ou Tufan ou Tubo, que seria em chinês, né? Além dessa província Xizang, né, que é o nome. Como é que os tibetanos chamam a China? De Janak. Né? Interessante, Janak. E como é que os tibetanos chamam a Índia? Né? Jagar. Jagar. Né? Então, os nomes dos países é diferente do que a gente imagina. Né? E a Índia é chamada de Índia por causa do rio Indo, né? A Índia, os hindus. Né? E lembrar que o governo que estava lá no Tibete, né? O governo dos lamas, né? O Dalai Lama e a sua corte, estão exilados no norte da Índia. Né? Então, a Índia onde nasceu o budismo. Né? Então, tudo misturado ali. O budismo saiu da Índia, foi para a China. Né? Então, foi expandindo aqui para o leste, chegou até no Japão. Né? Então, para conhecer mais dessas histórias de religião, já falamos da Índia aqui. Ó, tem um vídeo aqui que eu falo nós abordamos o Siddhartha, que vai contar a história do que se tornou o Buda, né? O Siddhartha Gautama, que estudou o Buda. O que é o Buda? O desperto, o iluminado. Né? Então é um título, igual Jesus ou Cristo. Né? Jesus ou ungido, Jesus ou Messias. Né? Então vai contar a história do Siddhartha, que o Siddhartha não é o Gautama, mas o Siddhartha Gautama aparece na história. É um outro Siddhartha que aí os caminhos vão se trombar, né? Podemos dizer assim. Né? E aí já falei, tem vídeo sobre isso aqui. História de religiões interessante para abordar outras religiões. Vai falar do budismo aqui, o budismo tibetano, né? O budismo zen. As diferenças são mais cerimoniais, né? A gente tem um livro interessante, ó, o budismo do Buda, que é a teoria mesmo, né, a filosófica, assim, o ensinamento do Buda, o Zen, que é o budismo mais conhecido, assim, menos cerimonial que o budismo tibetano, né? Interessante isso aí, o budismo tibetano, ele é mais cerimonial, enquanto que o budismo Zen é mais de meditação, né? A técnica de meditação, de concentração no aqui e agora, né? Manter a mente focada. Então, tem essas diferenças. Esse das religiões aqui, ele é mais panorâmico, né? Então, assim, pequenas páginas sobre cada religião, para ter uma noção, porque os livros vão falar de religião, né? E aí também recomendo a leitura aqui do Livro das Religiões, né? O Livro das Religiões, que vai ter toda uma parte sobre o budismo e também sobre o budismo tibetano. Vai falar então a linha do tempo do budismo, né? A eliminação do Buda, que tudo começou com o Buda, né? Então vai mostrar todo um panorama histórico de doutrina e como é que chegou, né? E como é que chegou até o budismo, né? O budismo tibetano. Então tem toda a parte aqui, ó, rituais, repetições, cerimônias do budismo. Tem até o Dalai Lama aqui, ó, né? Então
o budismo ele é diferente em várias regiões, né? Então você tem o budismo assim, mais cerimonial, o budismo mais zen, você tem o budismo no Japão, né? O budismo no sul, ali no sudeste asiático, o budismo no sul da Índia, né? Então, para quem estuda budismo, inclusive nesse livro também aqui, que ele é bem didático, vai mostrar essas ramificações do budismo, né? Você vê aqui tem as ramificações para mostrar que o budismo não é tudo igual, né? Igual o cristianismo, igual o islamismo, tem várias correntes, né? Então ele vai falar aqui do budismo Theravada, o budismo, né? Budismo Mahayana, budismo Terra Pura, budismo tibetano, o lamaísmo, que é o que nós estamos falando, budismo tântrico também, que é um cerimonial, né? O pessoal acha que Tantra é só magia sexual tântrica, não, Tantra é todo um sistema, né, que está lá também a parte sexual, né? O Zen budismo, né, que tem no Japão, o budismo Nichiren, o Soka Gakkai, né, Gakkai, e a comunidade budista Triratna, né? Então, são as ramificações. Então, é bem enciclopédico, assim, é um livro para consulta, né? Você não vai ler de capa a capa, é um livro para consulta. Nós já usamos aqui para ler sobre cristianismo, judaísmo, islamismo, para ler o físico ou o médico, né, do Noah Gordon, né, que é um livro assim, muito complicado. Muito bem, então vamos lá. Esses livros, né, primeiro livro aqui, o Papoulas Vermelhas, você vai entender que Papoulas aqui é de onde tira o ópio, né, então aquelas guerras do ópio que tinha lá na China, né, toda essa questão. A família aqui do cidadão, a gente vai ler com mais calma no próximo vídeo, o cidadão aqui, a família dele é um dos clãs, vai mostrar toda essa questão social, né, que tem os lamas lá no alto da colina, por exemplo assim, né, no poder religioso, então por isso daí uma teocracia. O sistema é feudal, né? Então esse sistema vai acabar tanto o sistema teocrático quanto feudal durante a invasão chinesa, né? Porque a China, o Partido Comunista, né, vai tomar conta da região e aí vai anular então a teocracia e o sistema feudal, né? Então pelo menos essa é a proclamação lá né, do que eles fizeram nos anos 50, a gente não sabe, né? Não fui no Tibete para ver. Mas o que ele vai contar aqui vai ser justamente essas rixas entre os clãs, né? O clã do jovem que vai ser favorecido, e eles vão plantar essas papoulas para vender, lembra? As guerras do ópio lá e tal, né? E aí, ou seja, mostra os nacionalistas aqui, e lembrar que os nacionalistas depois serão derrotados pelos comunistas, né? Então tem essa questão também, tinha um apoio ali, os nacionalistas estavam preocupados em expulsar os japoneses, né? Lembrar, a Segunda Guerra Mundial começou antes na China, né? Com a invasão da Manchúria ali, os japoneses e tal. E interessante que os americanos ajudaram na libertação da China, bombardeando ali, né? E lembrar que os americanos na época estavam preocupados com os japoneses. Agora inverteu, né? Agora os americanos dão apoio aos japoneses contra os chineses, né? O inimigo trocou agora, né? Como é que as ironias da história. Aqui interessante que é bem literário, né? É uma literatura assim, em primeira pessoa, de memória mesmo, do Alai, né? Que atualmente mora na China, e é um livro bem político, né? Então vai mostrar, né, essas questões. Assim, até onde eu li, né, não mostra a China como malvadão, né? Assim, tem outro livro aqui que parece, com o chinês parece como malvadão. Mas aqui é meio complicado, porque era um sistema realmente feudal, né? Tinha servos, tinha criados, né? Pessoas que não tinham mobilidade social, só alguns artistas, só os monges, né, que tinham poder, né? As populações não tinham nenhum poder de decisão. E quem nasceu servo, morre servo, quem nasceu escravo, morre escravo, né? Então essa questão de castas, que tem uma coisa muito arraigada nessa região, inclusive na Índia, né, também. É interessante que o budismo é contra isso, né? Então é interessante, o budismo é uma coisa, por exemplo, o Buda, né, sempre foi contra esse sistema de castas na Índia. O budismo não é muito mais aceito na Índia, né? O budismo espalhou para o resto da Ásia, mas na Índia mesmo, né? Com aquele revivamento do hinduísmo, né? Do shivaísmo, etc. Então toda a tradição budista lá na Índia acabou, né? Então você tem pequenos grupos lá, mas o hinduísmo voltou com força, né? Ainda mais no século XIX, é uma questão nacional, e aí separou os muçulmanos para um lado, formou o Paquistão, né? E aí o budismo que nasceu na Índia não tem mais lugar na Índia, né? O budismo foi então para o Tibete, né? Século VIII, se eu não me engano, acho que foi o século VIII, né? E aí misturou com a religião que tinha lá, que é a religião Bo, né? A religião do Bo, que é a região mais xamânica, mais animista, assim, mais de rituais, né, mais de sacrifícios, oferendas, né? Então tem uma mistura, e tanto é que esse budismo do Tibete só tem no Tibete, precisa ser budismo tibetano, ou lamaísmo, né? É um budismo que só tem lá no Tibete, né? Então por isso que a gente tem essas diferenças. É o Mahayana também, ou seja, um grande veículo, mas é um budismo diferente do Theravada, né? Que é mais no sul, lá no sul da Índia e no sudeste ali, sudeste asiático, né?
Muito bem, então vamos, né? A gente vai ler com calma, né? Vamos aqui para o outro. O outro é literatura inglesa que fala do Tibete. Então o cara conhece muito, né? Só que isso aqui é mais uma coisa assim de suspense, né? Um thriller, né? Policial, sumiço de personagem. É uma coisa meio Humberto Eco, assim, que mistura um monte de coisa histórica, obviamente, tem, né? Para ler esse livro você tem que entender um monte de coisa sobre as religiões, né? Né? As religiões do hinduísmo também. E vai explicar muita coisa, aquele interesse que os nazifascistas tinham pela Ásia ali, né? Inclusive a suástica que é um uso cerimonial em várias religiões, inclusive no jainismo também, que é uma religião altamente pacífica, e os neofascistas usaram, né, os hitleristas usaram esses símbolos, a sociedade Thule, né, ou seja, os líderes, né, os líderes do hitlerismo conheciam a sociedade Thule, que falava dos arianos, né, essa raça que tinha lá no norte da Índia e tal. Então tem essa questão, a raça ariana falando que é o superior, o super-homem, né, contra as raças semíticas, né? Então tem todas essas questões aí, e ele vai abordar, então sumiu um jornalista, né, onde é que foi parar, e aí mostra que ele chega no mosteiro, né, e aí o mosteiro é invadido pelas tropas chinesas, né, comunistas, e fala, vocês são um monte de feudalistas, vocês são um monte de teocrata, fica explorando o povo, e começa a matar os monges, né, e realmente vários monges foram mortos, né. A China é acusada, o governo chinês é acusado de estar acabando com a cultura do Tibete, né? Poucas escolas ensinam a língua tibetana, né? O alfabeto tibetano, e as autoridades só ensinam o mandarim, que é o chinês padrão, né? Então tem essa culpa, e tem várias organizações que se mobilizaram contra essa ocupação, né, chinesa lá no Tibete. Claro que, né, assim, algumas coisas realmente melhorou, né, a questão lá de infraestrutura, etc., né? Acabou a teocracia, acabou lá o sistema feudal, etc. Tal, mas só que foi uma coisa de cima para baixo. Teve realmente a expulsão né, o exílio dos monges, né? O Dalai Lama está em exílio, o governo dele está no exílio, e a China tomou conta do lugar, agora chama Xizang, né? É uma província chamada Xizang. Tomou conta, e o Tibete ficava ali, né? Ficava ali na Rota da Seda, né? Tentando, né, negociar com os vários grupos ali, os mongóis, os turcos, né? O pessoal da Índia. Então, agora não, agora caiu na mão mesmo, né, dos chineses, né? E aí a jornalista chamada Nancy Kelly, a gente vai ler o livro para comentar no próximo vídeo, Nancy Kelly então vai cair no meio dessa confusão e vai tentar achar manuscritos, pergaminhos perdidos aqui, né, que o pessoal está procurando, um livro secreto, né? E vai entrar até a Blavatsky no meio aqui, nos livros da Blavatsky, que a teocracia, né, só acusa muito a teocracia, né? Vejo vários vídeos falando de a teocracia é um plágio de tibetanos, né, de lamaísmo, né, realmente. Então é melhor, né, em vez de, né, ir lá na teosofia, você já ir direto no budismo tibetano, né. E aí me lembrou muito um livro do Daishi Ji, que eu também falei aqui no canal, que é Em Uma Noite Sem Luar, 2010, que tem lá também negócio de busca de livros budistas antigos, né. Achei interessante essa, sabe que tem a ver, né? Mas só que isso aqui não é um livro chinês nem tibetano, é um livro, o autor ele é britânico, né? O Tom Martin, né? É menos literário, é mais para quem gosta assim, de literatura de suspense, tá? É menos literário. Já esse aqui, não, esse aqui realmente tem uma carga literária, construção de personagem, construção de linguagem, né? É um tibetano falando, então, né? No outro ali o cara pode pegar no Wikipedia, né? Alguns detalhes, isso aqui não, isso aqui realmente vai demandar. Eu certamente vou gastar uns 2 ou 3 vídeos para ler junto, né? E a gente vai ler junto, então, aqui, né? Histórias e religiões. Obviamente que vai ter que conhecer budismo para comentar, né? Esse aqui, quando for ler literatura japonesa, né? E aí fica também a dica do Siddhartha, né? Do Hermann Hesse. Agora, já esse aqui, né? Acho que um vídeo tá beleza, né? Assim, não precisa falar muito, vai dar spoiler, e o livro, né? O livro é isso, é investigação policial, né? Aconteceu um crime, tem que saber o que aconteceu, né? Se eu for contar, vai acabar, né? Mas é legal para entender assim, as paisagens do livro, né? O contexto histórico, né? A questão da religião, é importante para entender o enredo, né? Mas é basicamente isso aí, a gente vai, né, obviamente, ir até o topo do mundo, né? Você vê que isso aqui é um globo terrestre de relevo, você sente, né? Você vê a altura, né? A Índia bateu aqui, levantou essas montanhas do Himalaia, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.